vivo graças a ti. Cristo, meu Senhor amado, cheio de graça, verdade, amor e bondade. Hoje vivo graças a ti. Fizeste-me livre do mundo e da morte, livre de tudo, inclusive de mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Te louvo, te exalto, te amo, te adoro. O segredo da glória é Cristo em mim. Aleluia! Cristo em nós, esperança da glória. Cristo, meu Senhor amado, cheio de graça, verdade, amor e bondade. Hoje vivo graças a ti. Cristo, meu Senhor. Cristo, meu Senhor amado, cheio de graça, verdade, amor e bondade. Hoje vivo graças a ti. Fizeste-me livre, fizeste-me livre do mundo e da morte, livre de tudo, inclusive de mim. Yeah! Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Te louvo, te exalto, te amo, te adoro. O segredo da glória é Cristo em mim. Cante com seu coração. Te louvo, te exalto, te amo, te adoro. O segredo da glória é Cristo em mim. O segredo da glória é Cristo em mim. O segredo da glória é Cristo em mim. Solta sua voz e cante mais alto. O segredo da glória é Cristo em mim. Oh, aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória. Yeah! Oh, Cristo vive em mim.
Boa noite, irmãos, tudo bem? Bem-vindo à comunidade cristã Nova Vida. Começaremos em breve. Senhor amado, cheio de graça, verdade, amor e bondade. Hoje vivo graças a ti, Cristo meu Senhor amado, cheio de graça, verdade, amor e bondade. Vivo graças a ti. Fizeste-me livre do mundo e da morte, livre de tudo, inclusive de mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Graças a ti, Cristo meu Senhor, Cristo meu Senhor amado, cheio de graça, verdade, amor e bondade. Hoje vivo graças a ti. Fizeste-me livre, fizeste-me livre do mundo e da morte, livre de tudo, inclusive de mim. Yeah. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Tua vida, teu segredo, teu mistério, luz que brilha, segredo pra muitos, verdade em mim. Te louvo, te exalto, te amo, te adoro. O segredo da glória é Cristo em mim. Cante com seu coração. Te louvo, te exalto, te amo, te adoro. O segredo da glória é Cristo em mim. O segredo da glória é Cristo em mim. O segredo da glória é Cristo em mim. Solta sua voz e cante mais alto. O segredo da glória é Cristo em mim. Oh, aleluia! Cristo em nós, a esperança da glória. Yeah! Oh, oh, oh.
Boa noite, irmãos, graça e paz em Cristo, tudo bem? Vamos seguir então nosso culto de oração com louvor, pedir a graça e a misericórdia de Deus essa noite sobre nós, tá bom? Vamos orar. Deus, eu te agradeço por esse momento, por tudo que o Senhor faz. Abençoe as nossas vidas, cuide de nós. Receba, Pai, esse momento, em nome de Cristo Jesus, Deus. Amém, Pai, obrigado. Vamos seguir então, irmãos, com louvor, tá? Eu vou cantar Tudo Entregarei a Cristo, os irmãos me sigam aí, tá bom? Tudo a ti, Jesus, consagro, tudo deixarei, resoluto, mas submisso sempre a ti seguirei. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo a ti, Jesus, consagro, pois eu sinto seu amor transformar a minha vida e meu coração, Senhor. Tudo deixarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei, tudo a ti, Jesus, consagro, quanto gozo em meu Senhor. Paz perfeita, paz completa, glória, glória, meu Senhor. Tudo entregarei, tudo entregarei, só a ti, Jesus bendito, tudo entregarei. Vamos lá seguir então, agora com vigiar e orar. Olha que legal, eu não tinha percebido, mas esse canto, ele é uma sequência, né? Manhã, tarde, noite, de oração. Eu nunca tinha percebido isso, irmãos. Sinceramente, eu vou tentar tocar ele aqui pra nós, tá? Mas vigiar e orar. Olha que legal, presta bastante atenção na letra e canta junto, tá bom? Bem de manhã, embora o céu sereno parece um dia calma anunciar, vigia e orar o coração pequeno, um temporal pode abrigar. Bem de manhã e sem cessar, vigiar sim, orar ao meio-dia, quando os sons da terra abafam mais de Deus a voz de amor. E corre a oração, evita a guerra e goze paz ao seu Senhor. Vem de manhã
cessar, vigiar sim, orai. Ao fim do dia, após os seus lidares, relembra as bênçãos do celeste amor, e conta a Deus prazeres e pesares, deixando em suas mãos a dor. E de manhã, sem cessar, vigiar sim, orar. E sem cessar, vigia a cada instante, que o inimigo ataca sem parar. Só com Jesus a comunhão constante, poder mortal ao céu chegar. E de manhã, e sem cessar, vigiar sim, orar. Muito bacana, né? Então vamos seguir, vamos orar e vamos pedir graça e que Deus nos ajude nessa caminhada, nessas situações difíceis. Vamos seguir então, irmãos, com o canto 123, Bendito Cordeiro. Vamos lá, ajeitar a voz aqui, né? Que tá meio rouco, meio difícil. Mas vamos seguir pro nosso mestre, né? Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Seja bendito o seu sangue que por nós pecadores verteu. Eis que esse sangue lavado com culpas que tão alvas são, os pecadores remindo e perante o seu Deus hoje estão. Almas que a neve, almas que a neve, sim, nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Boa noite, irmãos, tudo bem? Olha eu de novo, graça e paz. Olha só, eu quero fazer uma reflexão super rápida com os irmãos de Hebreus 12. Né? Hebreus 12, versículo 3, os 3 versículos, rapidamente. Mas é um texto que fala sobre os desafios na vida, né? sobre essa luta que a gente tem na vida, esses desafios. E aliás, o autor aqui, ele ilustra como um campo de corrida, né? Onde nós estamos correndo, né? Onde nós temos que chegar a algum lugar, temos que terminar a corrida e durante essa corrida a gente tem alguns desafios. Eu gostaria de que nós fizéssemos uma reflexão nesse texto, pensando nesses desafios, né? Aquilo que nos desafia a viver a vida cristã, né? O desafio é algo bem pessoal, né? Porque nós somos diferentes, nós temos o nosso jeito, nós temos os nossos hábitos, temos a nossa família, temos o nosso trabalho, cada um tem o seu trabalho, cada um tem a sua forma de viver. E dentro da sua vida, existem desafios. E aí cabe você identificar quais são esses desafios para poder superar, né? Ou para não deixar que, mesmo que às vezes é interrompido, que isso atrapalhe a sua corrida, que atrapalhe você chegar lá no final, né? Aonde você está correndo e pronto para chegar para um lugar, a um objetivo. Então olha só que legal, é justamente disso que o autor fala, né? Que nós temos um alvo, um objetivo, e nós estamos correndo e precisamos chegar lá. Então precisamos ir até lá. Isso
tem que fazer com que a gente corra, tire as dificuldades no meio do caminho e prossigamos no nosso caminho, na nossa corrida, né? É o que o autor aqui está falando de Hebreus 12, que a gente não sabe quem é. Pode ser Paulo, pode ser Silas, pode ser, né, enfim, Tiago, pode ser muita gente. Mas o importante é que é uma palavra edificadora. Então, se a gente for até comparar, por exemplo, o desafio lá na época, né, da história da igreja primitiva, eles tinham mais dificuldade, eles tinham uma outra cultura, né, era um outro contexto. Então os desafios deles eram diferentes, né? Aliás, que desafios, né? Pessoas que morreram, perderam a própria vida por causa de Cristo e por não negar a sua fé, né? E às vezes a gente, por tão pouco, tá negando a nossa fé. Às vezes a gente, por tão pouco, tá deixando de falar ou de viver os valores cristãos, o amor de Deus, o amor de Cristo, né? Por tão pouco, né? Mas olha só o que Hebreus fala, que é bem bacana. Capítulo 12, versículo 1. Visto que temos uma multidão de testemunhos ao nosso redor, afastemos de nós qualquer coisa que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aquele pecado que se enrosca tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Mantenha os olhos firmes em Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Ele esteve pronto a padecer uma morte vergonhosa na cruz, por causa da alegria que sabia que teria depois, e agora está sentado à direita do trono de Deus. Se vocês querem evitar se sentirem desanimados e cansados, pensem na resignação dele, enquanto homens pecadores faziam essas coisas tão terríveis com ele. Olha só, irmãos, que interessante. Então, eu queria começar pelo versículo 12 aqui, que o autor de Hebreus, ele fala aqui pra gente, Cristo é o alvo, Cristo é o nosso foco. Então, nessa corrida cristã, nessa vida cristã, nessa caminhada cristã que a gente nunca pode tirar isso da mente, que Cristo é absolutamente o nosso foco. Cristo é absolutamente o nosso alvo principal. Os nossos olhos sempre tem que estar fintos nele. A gente não pode tirar os olhos dele, porque ele é a nossa motivação. Ele é quem propôs e quem causa toda a fé que há em nós. Observe que o autor ele fala aqui que Cristo ele é o consumador e ele é o autor e consumador da fé, ou seja, ele que fez brotar, nascer, é dele que surgiu, que renasceu a fé em nós, através da sua morte, através da sua ressurreição, né? Através da sua vida aqui, das suas realizações aqui, ele fez brotar em nós a fé. E é para ele que vamos entregar a fé, é para ele que vamos entregar tudo o que temos, o que somos. Então, o autor de Hebreus aqui, ele fala aqui, os nossos olhos sempre tem que estar fintos em Jesus. Quando a gente corre, quando a gente anda nessa caminhada cristã, que é tão difícil, né, que existe aqueles desafios que você enfrenta, que eu enfrento, nós temos um alvo, que é Cristo. Então, Cristo nunca pode sair da nossa visão. Cristo nunca pode sair do nosso foco. A gente tem que correr, enfrentar a dificuldade e sempre olhando para Ele. Que, aliás, Ele é o modelo e é o exemplo de que vai nos fazer viver, que não vai nos fazer seguir, enfrentar, vencer, às vezes ser vencido, mas mesmo assim tirar de novo aqueles enroscos e seguir, prosseguir, é sempre olhando para Ele, é somente Ele, né? Cristo, a nossa fé em Cristo, o que Cristo fez por nós, é suficiente para nos manter firme e focado naquilo que Ele quer para nós. Que é Ele, que vamos entregar para Ele, que é dele, né? A nossa fé, a nossa corrida, os nossos desafios
cristão nós vamos conseguir vencê-los através de Cristo, né? Observe que o foco aqui não é uma igreja, né? Então o foco aqui não é uma igreja, o foco aqui não é um serviço dentro da igreja, né? Ou alguma ação dentro da igreja, não. Isso faz parte, é importante, mas o nosso foco é Cristo dentro desse nosso desafio cristão, né? Então tem muitas pessoas que às vezes elas são vencidas, né? Ou quase vencidas, né? Enfim, ou estão passando por um período de que estão sendo vencidos por uma circunstância, porque o foco em algum momento foi distraído, o foco foi retirado, né? Então o autor ele fala aqui que o foco é Cristo. Eu estava acompanhando um casal de jovens, que eles abandonaram tudo, abandonaram a igreja, abandonaram a comunhão, abandonaram a fé. Mas por quê? Por causa de decepção nos relacionamentos, né? O foco deles não era Cristo, o foco deles era os relacionamentos, as pessoas, a instituição. E isso fez com que eles afastassem completamente depois do cristianismo. Agora estão voltando felizes, com o foco certo, com o olhar certo. Mas o que acontece? A gente não pode tirar o foco da nossa vida cristã, que é Cristo. É somente por Ele que nós caminhamos, que nós vivemos. Tá? Então qualquer outra coisa que venha mudar, ou que venha acontecer aí, qualquer outro desafio que venha, alguma coisa que queira nos impedir de olhar para Cristo, a gente tem que falar, não, o nosso foco é Cristo. Então aconteceu alguma coisa lá na igreja, não, o nosso foco é Cristo, isso eu não abandono. Aconteceu alguma coisa na minha vida pessoal, comigo, né? Alguma dificuldade, algum vencimento, né? Alguma tristeza, eu não posso perder o foco da vida cristã. A vida cristã ela segue, o desafio ele segue, a caminhada com Cristo segue, e o nosso foco é Ele, nós mantemos os olhos para Ele. Quando a igreja em Corinto estava passando por algumas dificuldades, Paulo fazia questão de direcionar os olhos da igreja para Cristo, aonde as suas feridas seriam curadas, onde as suas tristezas seriam vencidas, né? Então onde os cristãos conseguiriam vencer os seus desafios? Somente em Cristo. Cristo é suficiente para as nossas vidas. Cristo, somente Cristo é capaz de nos dar força, de nos fazer vencer, de nos fazer seguir, de nos fazer andar, caminhar, correr na vida cristã. Tá? Então esse foco a gente não perde, né? Chegar alguém e falar que outra coisa, além de Cristo, nos dá força e nos faz andar e correr, a gente coloca de lado. Por quê? Porque na vida cristã o foco é Cristo. Cristo é o nosso alvo. Aliás, tudo que ele fez é como modelo para a igreja e para nós fazermos também. A gente não tira os olhos disso, tá bom? Então o autor ele fala no versículo 2 justamente isso, que Cristo é o nosso foco, né? E Cristo ele é o tudo da igreja. Cristo ele é o tudo da vida cristã. É para Ele que mantemos os olhos. É Ele que nos ajudará a vencer tudo. Certo? Então olha só que maravilha poder ter esse sustento em Cristo. Então percebe que a sua luta, o seu caminhar, ele vai ser cada vez mais superado diante dessa visão, diante disso que você consegue fazer, focar em Cristo, olhar para Cristo, redirecionar sua força, o seu sustento somente em Cristo, e andar com Ele, né? Então, o seu relacionamento com Jesus, com Cristo, vai te ajudar nessa caminhada cristã. Você não pode perder isso. O relacionamento com Cristo, ele é a essência disso. Ele é o tudo disso. Então você não pode perder. E é o que o autor aqui de Hebreus está falando, que ele é o início, ele é o fim, ele é o tudo da vida cristã. Sem ele nós não somos nada. Cristo é o autor, é o consumador da nossa fé. E que nossa fé, nossa caminhada cristã tem que estar focado nele, tem que estar andando com ele, em direção a ele, somente a ele. Isso a gente não perde, isso a gente não abandona. A igreja jamais, você e eu podemos esquecer disso. Cristo, absolutamente Cristo é o nosso alvo, somente Ele, somente por Ele e somente para Ele, tá bom?
No versículo anterior, olha que o autor, visto que temos uma multidão de testemunhos ao nosso redor, afastemos de nós de coisas que nos torne vagarosos ou nos atrase, especialmente aquele pecado que se enrosca tão fortemente em nossos pés e nos derrubam. E corramos com perseverança a corrida que Deus propôs para nós. Então olha só, essa jornada cristã aqui na Terra, né? Esse caminhar cristão aqui na Terra, essa vida cristã aqui na Terra, nós encontraremos diversos desafios, diversas dificuldades. Qual é a sua dificuldade? Qual é o seu desafio hoje, né? O que você enfrenta como desafio para seguir essa vida cristã, para seguir firme e forte com Jesus? Qual é? Né? Observe que o autor dos Hebreus aqui, ele tá falando para a gente fazer, ele está sugerindo a gente fazer algumas coisas para nos ajudar nessa caminhada cristã. Né? E para isso, nós precisamos identificar aquilo que é empecilho na nossa vida cristã, aquilo que nos atrapalha a viver os valores de Cristo, o amor de Cristo. Então, o que nos atrapalha hoje a viver o amor de Deus, a viver o amor de Cristo? Né? Eu não sei, você precisa fazer uma checagem em você, aquilo que te atrapalha, porque aquilo que te atrapalha é diferente que me atrapalha, é diferente que atrapalha Ciclano, é diferente que atrapalha Beltrano, é diferente que são coisas diferentes que atrapalham as pessoas, né? Então a gente precisa o quê? Identificar aquilo que nos atrapalha, rever aquilo que nos atrapalha e retirar do nosso caminho, para que corramos a nossa corrida até Cristo. Essa caminhada cristã, a gente continuamos sem parar, né? A gente prossiga o alvo, prossiga Cristo, prossiga em cumprir a nossa vida cristã aqui e chegarmos lá diante de Deus felizes por termos prosseguidos e seguido na vida cristã. O que é que te impede hoje? Né? Irmãos, a gente não pode deixar de ver, a gente entende hoje que de modo geral tem algumas coisas que nos provoca a mudarmos os nossos valores cristãos, a nossa caminhada cristã como igreja, como pessoa, como indivíduos. Tem algumas coisas que nos impedem. Por exemplo, hoje o meio de comunicação, né? É algo que a gente tem que ficar muito esperto. Né? Porque é algo que pode nos atrapalhar, pode nos atrapalhar. A comunicação, de modo geral, ela tende a nos influenciar a tomar decisões, né? A nos influenciar a montar valores, a criar valores, né? A montar e a ter pressupostos de vida. Então, tudo aquilo que comunica alguma coisa deve ser algo que a gente deve ficar atento e checar se a gente precisa tirar do nosso meio para corrermos até o alvo, né? Então, sem dúvida, o que ouvirmos vai influenciar no que construímos como valores, no que construímos como pressupostos para correr e caminhar a vida cristã, né? Então, vamos checar aquilo que a gente ouve, aquilo que tem abastecido os nossos corações, as nossas mentes, e se isso impede a nossa caminhada cristã, né? Então, hoje, por exemplo, meio político, há muita briga, há muita confusão, né? A gente não consegue identificar hoje até que ponto uma informação é correta, outra é correta, outra é correta. Então, se no seu caso, né, isso de alguma forma te atrapalha a viver os valores de Cristo, a viver aquilo que Cristo quer que você viva, o aconselhável aqui de Hebreus 12 tire isso do seu caminho, tire esse enrosco, tire essa pedra, tire esse buraco, essa madeira que está te atrapalhando a viver a vida cristã. De repente não seja isso, de repente você consiga lidar com tudo isso e ainda assim viver os valores cristãos. Isso não impede você de viver os valores cristãos. Então isso não é um impedimento para seguir na sua corrida. Aliás, pode ser até algo que você utilize como caminho para viver os valores cristãos, para viver o amor cristão. Então,
continue, siga o seu caminho, a sua vida cristã. Agora, a gente precisa identificar aquilo que nos atrapalha a viver a cristã. O que te atrapalha a viver a vida cristã? O que te impede, às vezes, em prosseguir e caminhar com Cristo? E correr a sua corrida da vida cristã? O que te impede, né? Então, é uma coisa que é pessoal, você tem que identificar, tem que ser sincera. Se você já entregou sua vida para Cristo, falou, não, eu quero viver para Cristo, então, aí sim, você tem que identificar essa dificuldade para seguir. Agora, de repente, você ainda não tomou a decisão, eu não quero seguir Cristo, eu não quero a vida cristã para mim. Então, aí não, aí você pode seguir do jeito que você está. Mas o aconselhável você que decidiu viver para Cristo, você tem que observar as coisas que te impedem de viver os valores de Cristo, o amor, a fidelidade, a verdade, a mansidão, o domínio próprio, né? O amor ao próximo, a justiça, né? Então, se de verdade existe alguma coisa que te impede a viver isso, você tem que, colocar de lado, tirar da sua vida, tá? Para você continuar. Então, tudo aquilo que te enrosca, isso é pessoal, irmãos. Eu não consigo dizer o que te enrosca, mas você consegue. Você tem que ser sincero consigo e falar assim, isso me atrapalha, isso me enrosca. Então, eu vou tirar isso do meu caminho para seguir a vida cristã. Lembrando que o nosso alvo aqui é o quê? É viver para Cristo. É amar a Cristo, é correr e viver essa carreira, essa vida cristã aqui na Terra, de modo que a gente chegue lá no final. Então esse é o nosso objetivo. Então você que tem esse objetivo, identifique o que te atrapalha para você seguir em frente o alvo de Cristo, né? E ele fala de coisas que nos atrapalham, de coisas que nos atrasam, tá? E que especialmente pode ser que não seja pecado, mas é algo que provavelmente nos levará e nos afastará de Cristo. Então, observe que o trabalho, a escola, os relacionamentos, nada disso é ruim, irmão. A gente tem que se relacionar, a gente tem que trabalhar, se dedicar ao trabalho, se dedicar à escola, aos estudos, se dedicar enfim, a desenvolver a nossa vida financeira, ao nosso conhecimento pessoal, né? Estudar. Agora a questão aqui, se há alguma coisa aí que me atrapalha a viver a vida em Cristo, é onde eu devo, tirar. Entendeu? É onde eu devo lidar com isso. Por quê? Porque a gente lida com os valores de Cristo, os valores do cristianismo, quando a gente está durante a vida cristã, lidando com o trabalho, lidando com a escola, lidando com os amigos, lidando com a igreja, lidando com os colegas, lidando com a família. Então a gente precisa checar o que nos atrapalha, tirar. Eu gosto de dizer que o importante é a gente sempre tirar as coisas que nos atrapalham, né? E nos afastar dessas coisas, né, que nos atrapalham e nos aproximar de Cristo, caminhar para Cristo, tá bem? E aí ele segue falando que tem coisa que atrapalha, e ele fala que especialmente aquele pecados, né? Então olha só, tem coisa que a gente sabe que é arapuca, né? Que são lugares, são coisas que se a gente ir, a gente pode cair e aquilo vai nos atrapalhar a viver a vida cristã. Pecados, né? Pecado, tudo aquilo que onde não há Deus, que existe ausência de Deus naquilo, né? Tudo aquilo que já parte de um pressuposto malvado, que vai causar mal para a sua vida, vai causar mal para a vida do próximo, né? Vai prejudicar a sociedade, vai prejudicar vai prejudicar você, vai prejudicar as pessoas. Então, esse tipo de pecado, de coisas já ruins para a vida, a gente deve tirar e correr, e evitar fazer, evitar estar próximo disso, porque isso não vai produzir uma vida cristã saudável. A gente não vai conseguir caminhar de forma saudável para Cristo, tá bom? Então observa que o autor, ele nos fala aqui, primeiro, Cristo é o nosso alvo, Cristo é absolutamente o nosso foco. Isso não muda, isso é constante na nossa vida cristã, na vida da igreja. Se alguma coisa estiver à frente de Jesus, isso deve ser retirado. Cristo é o nosso alvo, o nosso foco.
E durante essa caminhada, essa vida cristã, essa corrida, a gente vai encontrar dificuldades, a gente vai encontrar empecilhos e coisas que vai nos dificultar a viver para Cristo, a caminhar para Cristo. Então ele fala, tira isso, tira tudo isso que te atrapalha a viver para Cristo. O que te atrapalha a viver para Cristo hoje? Né? O que hoje te impede de viver para Cristo? Né? O que te dificulta viver para Cristo? A caminhar para Cristo, a amar a Cristo. O que é? Tire isso da sua vida. Tire isso do seu dia a dia. Né? Vai cortando o hábito aos poucos, se afastando disso e focando em Cristo, focando o reino de Deus, focando os valores de Cristo, porque é isso que vai mais valer no final. E a gente vai perceber e vai saber disso no final só, tá? Agora não. Agora a gente vai mais sofrer, né, diante dessas dificuldades. Mas lá a gente vai ter a real sensação do quanto isso foi valioso, do quanto isso foi importante. Então vive, irmãos, vamos viver para Cristo, viver os valores de Cristo até o fim.